Vamos falar sobre a chamada paixão dominante e também vamos falar um pouco mais sobre autoconhecimento. Para avançarmos em nosso crescimento espiritual, já os mestres orantes nos ensinavam que é necessário que nós trilhemos o caminho do autoconhecimento. Aliás, não só a sabedoria cristã, mas também antigos, como Sócrates, já se faziam esse questionamento. Você deve se lembrar que na filosofia grega socrática, aquela famosa expressão "conhece-te a ti mesmo", que estava ali inscrita no chamado Oráculo de Delfos. E a partir dessa inscrição, Sócrates teria se inspirado para elaborar o seu método filosófico chamado maiêutica. Ele entendia que o autoconhecimento era como que o princípio básico para alcançar a sabedoria. Agora, já pensando numa perspectiva cristã, católica, nós podemos extrair a famosa citação do livro A Imitação de Cristo, que eu quero ler aqui com você. O humilde conhecimento de ti mesmo é o caminho que leva a Deus com mais segurança que as investigações profundas da ciência. Então veja que, portanto, o caminho para o crescimento espiritual, para a perfeição cristã, também passa pelo conhecimento de si, pelo autoconhecimento. Se nós buscarmos, então, mais uma vez, também nos conhecimentos de Santa Teresa, sempre ela também tem algo muito interessante e precioso a nos falar sobre isso. Para Santa Teresa, é somente conhecendo a Deus que nós poderemos conhecer adequadamente a nós mesmos. Ou seja, somente Deus revela o homem ao homem. Então, nesse processo de autoconhecimento, nós vamos também nos deparar com a chamada paixão dominante. E o que vem a ser isso? Bom, de uma forma resumida, nós podemos dizer que a chamada paixão dominante ela é aquela tendência mais desordenada, mais bagunçada e forte que há dentro de nós. E digo, todos nós a temos. Cada um tem a sua paixão dominante. Na vida de cada um de nós existem paixões, defeitos, falhas. O problema é que alguns desses defeitos se repetem, eles são mais frequentes e por isso também nos atormentam com maior gravidade. Eles são mais profundos, eles nos deixam mais débeis, mais frágeis e, em geral, ele vai ter a raiz, a mesma causa, a mesma tendência. E essa raiz comum, que nós podemos chamar de paixão dominante. Uma outra coisa que é importante falar sobre isso também, é que a paixão dominante, ela também pode variar ao longo da nossa vida. Ela pode mudar e variar conforme a nossa idade, o contexto e até mesmo as circunstâncias, né? Ou seja, algo externo, de contexto exterior. Em algumas épocas, essa paixão dominante ela pode ser uma vaidade extremada. Já em outras fases, pode ser um orgulho, uma ambição desordenada. Em outras fases ou idades da vida, pode ser a preguiça, pode ser a sensualidade, pode ser a luxúria. Então, por isso que ao elaborar o seu plano de vida espiritual, também é muito importante descobrir qual é, nesse seu momento atual, o inimigo a ser combatido, a paixão dominante a ser vencida, porque ela impede grandemente o seu progresso espiritual. Então o descobrimento da chamada paixão dominante, ele está ligado intimamente também a esse nosso processo de autoconhecimento. Paixão dominante e autoconhecimento são importantíssimos. Talvez você nunca tenha refletido sobre si mesmo, sobre suas fragilidades, também capacidades, limites, potencialidades. Mas o seu crescimento no conhecimento de si vai ajudar grandemente a encontrar os seus obstáculos, saber o que tem que ser superado e poder assim contribuir com o seu progresso espiritual. Isso parece, se a gente observar bem, parece até meio óbvio, porque se eu não reconheço, eu não sei que eu tenho um problema, então jamais eu vou conseguir vencer e encarar esse problema. Acontece que não é uma tarefa tão simples, eu sei, nem sempre ela vai ser também muito bela, porque nós vamos penetrar nos lugares mais escondidos e obscuros da nossa alma, talvez até mesmo os lugares mais sujos, mais sombrios. Mas tem um consolo, tudo isso feito em oração, nós saberemos que não estamos sozinhos. O Senhor sempre está nesse processo conosco, nos ilumina, nos acompanha, ilumina nossas sombras, repito, nunca para nos acusar, mas sempre para apontar o caminho de conversão, de salvação e de libertação, que é Ele mesmo. Então lembre-se que nesse processo de autoconhecimento também vem um processo de aceitação de si, do próprio eu, com os nossos elementos positivos e negativos. Então, nesse momento,
eu gostaria de convidar você a orar nesse sentido, nessa perspectiva. Gostaria que você se colocasse em oração, coloque sua vida em oração, sua história. Vai pensando na sua data de nascimento, no seu local, onde você nasceu, sua cidade, o seu estado. Vai pensando e ofertando, agradecendo a Deus também pelos seus pais. Ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, agradeça pelo dom das suas vidas, mesmo com seus limites e fraquezas. E se você não foi criado por eles, mas de repente por tias, por avós, pais adotivos, também ore e agradeça a Deus por eles. Ore também pela sua identidade, pelo seu sexo, pelo seu ser homem, ser mulher. Entregue, consagre a Deus e bendiga ao Senhor pelo seu corpo, por ele ter constituído, plasmado, amado você do jeitinho que você é. Ore pela sua masculinidade, você que é mulher, ore pela sua feminilidade. Ore e consagre ao Senhor e louve a Deus pelo seu corpo, pelas marcas do tempo, a idade, as rugas até, as manias que nós temos, os cacoetes, cabelo, compleição física, enfim. Tudo é objeto do amor de Deus. Nada que é humano escapa ao olhar misericordioso e amoroso de nosso Senhor, que nos ama e nos chama como somos. Então continue essa oração nesse sentido, de maneira espontânea, com suas palavras, de maneira livre. E depois eu gostaria que você anotasse no seu caderno de oração e de quando em quando poder revisitar essa oração que você escreveu. Agora eu quero te convidar a fazer um exercício. Pegue uma folha de papel ou mesmo o seu caderno de anotação, caderno de oração, e agora escreva uma lista dos principais defeitos, falhas, pecados que você identifica em você mesmo. E lista numa coluna. Você pode fazer uma espécie de categoria. Por exemplo, aquilo que você acha que não está indo bem como categoria filho, e aí você lista lá. Ou categoria pai, mãe, esposo, esposa, como cristão, vida apostólica, ministério e por aí vai. Veja que não se trata de se autoacusar ou entristecer com aquilo que você vai listar. E também não se preocupa se a lista ficar muito extensa, muito grande. A ideia é fazermos isso sempre em oração. Fazer um bom exame da nossa vida. Naturalmente, essa atividade você vai fazer sempre em oração, a sós, diante de Deus. Geralmente, com essa atividade, nós podemos nos deparar com diversos tipos de perfis. Você vai ter pessoas que, ao tentar listar, nem vai encontrar faltas. Outras pessoas que já têm uma consciência do pecado, mas talvez ainda de uma forma meio superficial. Outro perfil, talvez, poderão ter medo de descobrir a relação que vai ler, o que vai encontrar. Ou ainda um outro extremo, talvez aqueles que imaginam que possuem todos os pecados do mundo, falhas, defeitos, tudo que é possível está lá. Então agora que você fez a sua lista, nós vamos para o próximo passo. E essa é a parte, eu diria, mais delicada, porque ela trata da falta, do defeito, do pecado, e eles podem ter várias causas e não apenas uma. Então é importante que você possa buscar definir, identificar a principal causa e anotar no papel. Você faz isso então numa coluna correspondente à coluna anterior. Se você não conseguir descobrir qual é a causa de imediato, isso deverá então ser objeto de sua oração, entrega ao Senhor. Por que eu não consigo identificar? Então, também pode ser de grande ajuda que você apresente isso para o seu diretor espiritual. Pode ser que ele te ajude a descobrir a raiz e trabalhar para dirimir essa falta. Então, imagine o seguinte exemplo. Eu vou colocar aqui na tela para você, você vai me acompanhar. Imagine que a falta dominante, você vai lá escrever: não gosto quando os outros apontam os meus erros. E a causa vai ser porque eu me vejo mais perfeito, eu não gosto de demonstrar fraqueza ou alguma imperfeição. Então isso pode ser um indicativo de que a paixão dominante é justamente o orgulho. Já na outra linha, você vai ver ali a falta, você vai notar: minha falta principal que eu identifico: eu sempre chego atrasado nos compromissos. Em oração, qual pode ser a causa? Porque eu quero ser notado, talvez porque eu não valorizo o tempo dos outros. Então isso vai ser um indício de que a paixão dominante vai ser a preguiça. Um outro exemplo na terceira linha. Digamos que você identifica que a sua falta muito forte é que você critica os outros com muita facilidade. Isso está numa coluna. Na coluna da causa, então, pode ser porque eu me sinto superior. Então, com isso,
A paixão dominante vai ser também o orgulho. Já como quarto exemplo, na quarta linha, a falta. Eu fico com raiva quando apontam os meus erros. Isso então denota uma causa. A causa pode ser porque eu não gosto que percebam as minhas imperfeições. E com isso, a paixão dominante é a vaidade. Então veja que a paixão dominante, ela denota um dos pecados capitais. Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça ou assídia. Então se na sua lista, por exemplo, um deles se sobressai mais, como aqui no caso foi o orgulho, esse pode ser um indicativo de ser a sua paixão dominante. A partir daí nós podemos falar nas manifestações, onde as paixões dominantes se manifestam. Enuncie diversas atitudes em que você percebe onde, como, quando e por que essa paixão dominante se manifesta, onde ela aparece, onde ela vem com mais força. Examine lugares, circunstâncias, atos, situações, até mesmo pessoas e horários podem ser gatilhos que trazem isso à tona. Perceba onde essa paixão dominante se manifesta mais concretamente. Vou dar aqui alguns exemplos. Imagine se você está com fome e aí por isso você acaba ficando um pouco mais irritada e perde a caridade. Outro exemplo, se receber um não é difícil, vem à tona aquela criança mimada que não sabe verbalizar o que sente ou nem manejar adequadamente as suas emoções. O que acaba surgindo é uma tremenda birra, uma irritação que nem você sabe de onde veio. Um outro exemplo ainda, se você está em ambientes com muitas pessoas e te deixa desatento, ali distraído, e pode parecer que você não está prestando atenção nas pessoas que estão com você, gerando ali uma indicação de falta de cuidado, de zelo, de caridade. Um exemplo simples. Essas situações devem chamar então a nossa atenção, para que nós possamos identificar onde, quando, como essas paixões se manifestam e a partir daí nós poderemos começar a trabalhar isso em nós. Tudo bem até agora? Mas agora eu quero então te dar uma boa notícia. Nesse processo de autoconhecimento, uma vez que nós identificamos a nossa paixão dominante e como ela age em nossa vida, a partir daí nós podemos então dar os passos necessários para realizar o nosso programa, o nosso projeto de vida espiritual para combater essas falhas e pecados. Afinal, não dá para lutar se eu não sei quem é o inimigo contra quem eu estou lutando. Então, para cada defeito dominante, existe uma virtude a ser trabalhada. Se o meu problema, por exemplo, é na área da sexualidade, sensualidade, a virtude que vai contrapor e vencer é a castidade. Se a minha paixão dominante identificada foi a avareza, o apego, então a virtude a ser trabalhada é a generosidade. Outro exemplo, se há ira, se irrita facilmente, devo pedir a Deus a virtude da paciência. Se eu tenho dificuldades com consumismo, gasta demais, tenho impulso para comer demasiado, né, a gula, então, portanto, cai nesse pecado e eu tento ter uma vida controlada, eu procuro me organizar, a virtude que vai me ajudar nesse sentido para desenvolver vai ser a virtude do autodomínio. Agora eu gostaria de te convidar a fazer uma outra atividade muito semelhante a essa anterior, mas agora eu queria que você escrevesse o seguinte. Liste aí no seu caderno a anotação. Quais as principais qualidades e virtudes que você identifica em você mesmo e também que elas podem ao mesmo tempo ser potencializadas. Do mesmo modo que no exercício anterior, anote tudo no papel, seu caderno de oração, bloco de anotação e vai listando essas qualidades. Depois também em oração, louve e agradeça a Deus por essas qualidades, virtudes que são dons de Deus. É a sua bondade agindo em nossas vidas. E receba o olhar amoroso